A primeira observação, tendente ao cumprimento do dever do artigo 93, inciso 9 da Constituição, sobre a motivação da decisão judicial, é exatamente a de que esse é um julgamento como outro qualquer. Tecnicamente, esse é um julgamento que se processa segundo regras vigentes no país, de acordo com os mandamentos do devido processo legal, fatos e provas nos autos, e em termos isonômicos, em relação a centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de ações penais que o Supremo Tribunal Federal já julgou. Mesmos fatos, mesmas leis, mesmos juízes, nos mesmos órgãos legalmente competentes no que concerne especificamente aos eventos ora em exame. Sistema de penas obedecendo ao princípio da legalidade estrita, o princípio da tipicidade. Quem fixou os patamares valorativos em relação às condutas em exame foi a instância competente do Estado Democrático de Direito, qual seja o Poder Legislativo. A Constituição Federal, obra genial dos constituintes originários, sob a direção sempre saudosa dessa figura solar do deputado Ulisses Guimarães, definiu no artigo 5º um indicador de gravidade das condutas que foram imputadas pelo Ministério Público aos acusados. Lembremos que no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, há a previsão de que crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos recebem a nota de serem inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. E no preceito imediatamente subsequente a um convite óbvio à interpretação lógico-sistemática, lá está a definição no 44 do artigo 5º, que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. O legislador ordinário, portanto, tinha um comando a cumprir. E o fez ao fixar patamares mínimos e máximos para os tipos legais elencados. E o fez, a meu ver, com muita prudência. Daqui da colar ao debate legítimo, sempre legítimo na democracia, sobre o suposto rigor dessas penas previstas pelo legislador. Senhor presidente, eu sou daqueles que acredito que o direito penal e o direito, de um modo geral, não é o caminho idôneo a resolver todos os problemas da humanidade. Seria uma contra-utopia. Mas, sabemos bem, o direito penal é uma última rácio de tutela dos bens fundamentais da sociedade. Nós temos normas no direito penal, no Código Penal vigente, sobre os crimes contra o patrimônio. Esses crimes ditos contra o Estado Democrático de Direito recebem do legislador uma dosimetria similar aos crimes contra o patrimônio. Furto qualificado. Roubo. Que não acredito que nenhum dos presentes pode dizer, com toda a dignidade que o direito de propriedade tem, indiscutivelmente, que ele se situa num escalão axiológico superior ao próprio Estado Democrático de Direito, sem o qual não existe direito de propriedade. Lembremos que a pena de furto qualificado, por exemplo, com emprego de chave falsa, é reclusão de 2 a 8. Lembremos que a pena de roubo é 4 a 10, violência, grave ameaça, 4 a 10. Então, se nós olharmos sob essa ótica, a dosimetria abstrata posta pelo legislador subconstitucional é bastante razoável, uma vez que o direito atinente ao cumprimento das regras democráticas
não está num patamar inferior ao direito de propriedade. Nós temos uma moldura, portanto, para esse julgamento, de absoluta normalidade no que se refere aos critérios técnicos. Esse, portanto, não é um julgamento excepcional, ele não é um julgamento diferente do que nossos colegas magistrados fazem pelo país afora. E, por isso, meu voto, sobretudo, é um voto de lógica aristotélica, de premissas e conclusões, subsunção, vou descrever a moldura jurídica e os fatos, que, como magistrado, me cabe valorar como incidentes na previsão legal abstrata. O que torna esse julgamento, eminente relator, digno, e digno mesmo, de um debate público, aqui, agora e no futuro, são fatores extra-autos, que em nada impactam o desfecho desse julgamento. Há argumentos de natureza ad hominem, argumentos pessoais, agressões, coações, ameaças até de governos estrangeiros, não são assuntos que constituem matéria decisória. Quem veste essa capa tem proteção psicológica suficiente para se manter distante disso. E talvez por isso vista a capa, como sinal de que esses fatores todos, extra-autos, não interferem, e não interferem mesmo. Portanto, não há nos votos, e no voto que vou proferir, nenhum tipo de recado, mensagem, backlash, nada desse tipo. O que há é o exame estrito daquilo que está nos autos. E que bom que esse julgamento é tão criticado antes de acontecer, durante e depois. A única coisa que, como brasileiro, espero que as críticas sejam lastreadas nos autos. Não haja a transformação de um julgamento técnico, um artefato midiático a mais de mera luta política, repito, externa ao Supremo. E a história do Supremo mostra isso. O Supremo já julgou políticos de todas as posições partidárias e ideológicas. Outro dia, julgou Mensalão. E isto foi um fato ordinário na trajetória do Supremo. Esse tribunal negou habeas corpus ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E parece que numa abordagem clubística, e que eu lamento profissionais do direito às vezes adiram, quando o árbitro de futebol marca o pênalti para o meu time, ele é o melhor do mundo. Se ele marca para outro time, ele passa a ser o pior do mundo. Só que o árbitro é o mesmo. E as regras as mesmas. E isto, portanto, se presta a mostrar que não há julgamento aqui de uma posição política A ou B. Até porque outros eventos. E há investigações aqui com políticos de todos os partidos. E são conduzidas de modo igualitário. A última observação à guisa de introdução é de que esse julgamento não é um julgamento das Forças Armadas. A soberania nacional exige Forças Armadas fortes, equipadas, técnicas e autônomas. Lamentamos que haja, obviamente, que todas as corporações e profissões civis e militares, pessoas que estão sujeitas a este julgamento. Mas não se cuida de um julgamento sobre as Forças Armadas, mas, lembremos, a função preventiva geral do direito penal também incide no caso. Não é normal que a cada 20 anos, como o eminente ministro relator lembrou, e outro dia o presidente Luiz Roberto Barroso lembrou no plenário,
também o ministro decano, Gilmar Ferreira Mendes, nós tenhamos eventos de tentativa ou de ruptura do tecido constitucional. Então, creio que, para muito além do julgamento criminal que nos cabe, não há dúvida que as considerações que constam da denúncia, das defesas, do julgamento, devem se prestar a uma reflexão do conjunto das instituições de Estado para que elas se mantenham isentas e apartidárias. Isso é algo fundamental e friso, não só as Forças Armadas. Todas as instituições de Estado se mantenham isentas e apartidárias. Os acampamentos nas portas dos quartéis jamais aconteceram. E eu espero que jamais voltem a acontecer, inclusive fruto da função preventiva geral do direito penal. Assim também como eu espero que nenhum militar vá para converscotes partidários, utilizando a farda para, por exemplo, tecer considerações desairosas a tal ou qual posição política.